Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é terça-feira, 7 de agosto de 2018. O Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores também. E hoje é dia de festa para alguns dos nossos ouvintes que estão comemorando aí aniversário do pastor, da pastora, aquele que está contigo aí na caminhada da vida espiritual. Então manda pra cá, 96803-8319, é o nosso WhatsApp. Você vai mandar o nome do seu pastor, o nome da sua igreja. Ao final a gente vai mencionar e vai orar por eles e homenageá-los aqui. Manda rapidinho aqui pro nosso Debate 93 de hoje, daqui a pouquinho no final do programa, vamos homenagear os pastores, as pastoras e essas igrejas maravilhosas que acompanham a gente aqui na 93 FM 96803-8319. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha o que conta uma de nossas queridas ouvintes aqui, ó. Trabalho em uma empresa em que meu salário apenas aumenta em razão do dissídio, mas tá aumentando. Olha aí, porque meu patrão não quer me dar um aumento, diz o ouvinte. Já conversei com ele, inclusive pedi que me mandasse embora, só que agora ele não quer. Agora ele me colocou em um cargo de mais responsabilidade e meu salário não alterou nenhum centavo. Por causa disso, tomei uma decisão. A decisão que o ouvinte tomou. Tô fazendo corpo mole. Que é isso, hein? Vou pedir ajuda aqui ao querido pastor José Magalhães Furtado, mais jovem aqui à nossa mesa. Bom dia, bem-vindo, pastor. O que o ouvinte quer dizer quando tá falando corpo mole? O que é isso? Bom dia, JR, companheiros da mesa, todo o povo ligado a esse debate. É um jargão popular quando a pessoa não quer fazer nada. Então ela finge que faz. Finge que faz. Finge que faz. Então ela faz um corpo mole. Corpo mole. Muito bem. E tenho trabalhado de acordo com aquilo que eu recebo, conta aqui nosso ouvinte. Como evangélica, estou errada em agir assim? Tenho que ter consideração com o patrão que não se importa comigo e com minhas necessidades? É necessário amar um patrão insensível e que só pensa no próprio bolso? Ouvinte, eu quero saber a sua opinião. Você que está participando comigo aqui pelo nosso WhatsApp, me diga aqui com toda a sinceridade, você faz corpo mole aí no seu trabalho? Então vai ficar entre nós, vou falar pra ninguém. Você vai estar aqui no WhatsApp, vai ficar aqui entre nós, não vou dar seu nome, vou dizer nada, não quero saber. Ou assim, sua posição é exatamente contrária. Olha, independentemente do quanto eu recebo, eu tenho que fazer o melhor, etc, corpo mole, nem pensar. Quero a sua opinião, sua participação pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Quero começar ouvindo aqui a nossa querida menina da mesa de hoje, Edeni. Edeni, como é que você avalia esse assunto, hein? Qual a sua opinião? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos meus companheiros de debate e toda a audiência 93. Olha, JR, existe um ditado popular que um erro, ele não justifica o outro. Não está na Bíblia, porque tem algumas pessoas que às vezes acham que ditados populares, eu já vi isso. Mas nós podemos falar o que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, que diz, no versículo 9, não tornando mal por mal, que é praticamente a mesma coisa. Um erro, ele nunca vai justificar o outro. A questão é que quando se fala do amor, principalmente o amor que o próprio Deus nos deu como mandamento, que se fosse opção, quem iria optar amar um patrão assim, um inimigo, né, que te fere, que te persegue? Só que o fato dela estar passando por essa situação não justifica ela negligenciar
aquilo que ela é paga para fazer. Ela pode estar descontente, mas ela é paga para exercer aquela função e exercer na sua plenitude. Então, assim, a minha primeira fala, eu quero falar sobre isso. A gente não tem que pagar o mal com o mal, porque diante de Deus, isso não se justifica. Então, assim, eu tenho duas opções, assim, de cara para essa nossa ouvinte. Ela pode, porque é difícil a gente passar por situações, a gente passa por muitas situações na vida que a culpa não é nossa, a gente está sofrendo um dano que a gente não fez nada para merecer. Mas para sair dessa situação, a gente tem que optar por um caminho. Então, eu sei que quando o funcionário ele perde as contas, né, no modo popular de se dizer, ele realmente perde alguns direitos. Então, seria sofrer um dano ou ficar orando, como esse mesmo capítulo fala, para que Deus venha trabalhar no coração desse patrão. O meu querido bispo Jorge Lima, aqui um dos nossos ouvintes está dizendo o seguinte: ela tem que pedir demissão. Está insatisfeita? Se ela não quer, tem quem queira. Ela, como cristã e profissional, ela está errada, diz aqui uma de nossas ouvintes. Bom dia, bem-vindo, bispo. Concorda ou discorda? Bom dia, meu querido JR, queridos irmãos e irmãs aqui da mesa, a você que nos prestigia com a audiência em todo o Brasil, seja através do Dion do rádio, seja através da internet. O ouvinte que coloca aí a mensagem, realmente ele está na linha do que a gente pensa em relação a ela ter uma postura, digamos, mais preocupada com o fato de ser cristã do que como uma funcionária. Partindo da análise feita inicialmente aqui, o que acontece? Além dela não receber o aumento, ainda teve aumento de responsabilidade, ou seja, o pedido dela teve um efeito contrário na visão dela, né? Que ela foi pedir o aumento para todo, eu vou te dar um aumento, só que não vai ser de salário, vai ser de trabalho. E a promoveu. Diversas pessoas vivem uma situação semelhante a essa. E agora, como cristão, temos que ter um posicionamento diferente. Como bem disse aqui a Edeni, a desonestidade de alguém não desobriga eu de ser honesto. A hipocrisia de alguém não me desobriga de ser íntegro. Enfim, a atitude de alguém equivocada por alguma razão, e aqui estamos ouvindo o lado dela e não o lado do empregador, não desobriga a pessoa da sua responsabilidade. Eu diria, ouvinte, complementando o que já foi dito pela Edeni, que foi muito bem colocado, use a oportunidade dessa promoção para você poder crescer como profissional. Porque ainda que você não teve um aumento nos seus rendimentos, mas você teve uma oportunidade de você galgar uma responsabilidade maior e você usar isso. Se ela tivesse assistido ontem o Jornal da Noite, ela ficaria um pouco mais preocupada em relação a sair desse lugar ou fazer corpo mole, porque ela veria uma fila de mais de 6.000 pessoas que estão disputando seja lá o que for, então tem muita gente querendo lugar. Pastor Lima com a gente no programa hoje também. Pastor, aqui um ouvinte está dizendo o seguinte: JR, eu já fiz muito corpo mole, mas o Senhor me fez entender que ele foi quem me deu o trabalho, então eu trabalho como se fosse para ele. Outro ouvinte: quando eu era empregada da empresa, nunca fiz corpo mole, sempre dei meu melhor. Agora então que trabalho por conta própria, muito menos posso fazer isso, né? A Bíblia diz que a gente deve fazer tudo como se fosse para o Senhor. Outro ouvinte: JR, quando entendemos que devemos honrar a Deus até no nosso trabalho, dando o nosso melhor, fica mais fácil suportar essas situações até que Deus nos ajude a melhorar. Outro ouvinte: JR, eu já fiz, não pelo patrão, mas por preguiça mesmo. Uma ouvinte bastante sincera compartilha conosco a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, pastor, queremos também ouvi-lo sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia a cada um de vocês que estão ouvindo a 93. Há algumas questões que a gente pode pautar, e lá em Mateus, capítulo 5, 41, diz que se alguém pedir para você andar 1 milha, você deve andar 2. O que significa isso? Naquela época, no contexto de Jesus, havia uma prerrogativa para os soldados, para os militares romanos, de obrigar alguém a carregar os seus pertences por 1 milha. E isso era uma prática, era comum. O que Jesus está dizendo? Se alguém então te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2, faça além do esperado. Isso significa dizer que a atitude do patrão não pode determinar a atitude da empregada. A sua injustiça, como disse muito bem o bispo,
não deve permitir que ela seja injusta. Então, se ela tem a oportunidade de fazer, ela deve fazer como para o Senhor. Porque quem trabalha só por aquilo que recebe, não merece nem o que ganha. Então, eu creio que esta nossa querida irmã, ela deve dar o seu melhor enquanto ali estiver. Olha, pastor Magalhães, aqui o ouvinte dizendo, se o ouvinte quiser, eu aceito o cargo dela. Estou há 3 anos desempregada, não consigo arrumar emprego, ela não está satisfeita, é só pedir a demissão contra ela. A situação em termos nacionais é uma situação bastante adversa, né? Há muita gente em busca de emprego, há poucos empregos para tanta gente que está em busca deles, e nós temos aqui um aspecto bíblico que tem uma conexão óbvia com a nossa vida espiritual, já mencionado aqui. Como é que a gente casa essas duas coisas, pastor? E aí, a despeito de termos uma dificuldade no trabalho, com o empregador especificamente, como é o caso aqui? Então, de princípio, nós somos 10, 12 milhões de desempregados, né? Com pouquíssimas possibilidades de esgotarmos essa fila. Então, quem está empregado, se eu fosse você, valorizava, né? Questão, se o salário é menor ou é maior, tem uma série de fatores. Como é que está a sua escolaridade? Né? Você está na mesma escolaridade desde que você entrou, né? A sua expertise, você é insubstituível? Então tem uma série de fatores que fazem com que algumas pessoas sejam preteridas em lugar da outra. Quando recebi a pauta, eu me lembrei de um episódio da vida de Roosevelt, presidente americano. Ele recebe, né? Ele recebia, e todas as celebridades aí recebem uma série de cartinhas, alguns com pedidos, alguns com outras coisas. Ele recebia também, Getúlio Vargas, nosso presidente aqui também recebia, né? Mas ele, quem fazia a seleção, separou três cartas. Uma é tocante, no meu ponto de vista. Um garoto de doença terminal escreveu para o presidente dizendo assim: eu soube que o senhor vai passar aqui pela área onde eu moro, o meu maior sonho, eu estou quase morrendo, tal, presidente, o meu maior sonho era que o senhor passasse aqui na minha casa. O presidente escolheu essa, né? E acordava muito cedo e andava, como é normal a quem está nesse extrato de poder. Então ele, 5 horas da manhã, Roosevelt bateu na porta desse garoto. Aí o pai do garoto, todo irritado, falou: alguém está batendo nessa hora, eu estou dormindo. Presidente da República. Aí, né? O presidente entrou, cadê o garoto? Ele me escreveu uma carta. Aí consolou o garoto, né? O que fazer mais nessa situação? Mas o que me deixa assim bastante, isso serve de muito ensino, é depois que o presidente foi embora. O pai do garoto falou o seguinte: eu daria qualquer coisa para ter dormido mais tarde um pouquinho na noite passada, ter tomado um banho, ter feito a barba, ter penteado o cabelo, estar mais apresentável, porque possivelmente é a única vez que um presidente desse porte vai bater na minha porta. Então, no caso da moça, me desculpe a franqueza, está jogando fora uma sorte, né? Não é um dia só que faz a vida laboral, né? Então, eu perguntaria: está estudando? Está atualizando? Tem gente que não estuda, tem gente que não se atualiza. Outra coisa, questão de, é só no dissídio que a gente recebe aumento, não sei mais do que, isso faz parte do jogo, né? Há empresas que Petrobras, por exemplo, tem vários salários ao longo do ano, mas nem todo mundo trabalha na Petrobras. Ouvinte dizendo: tudo é permissão de Deus. Se o chefe dela colocou em um cargo de responsabilidade, é para o crescimento dela, e os frutos virão com a dedicação e comprometimento. Agarre a oportunidade que Deus colocou em sua vida. Vigia, varoa. É o que diz aqui um de nossos ouvintes. A fala dessa ouvinte tem tudo a ver com o que eu vim aqui ouvindo aqui o nosso professor e observando. Nas empresas que eu já passei, eu nunca pedi aumento. Nunca cheguei para um empregador meu e falei: olha, eu estou trabalhando tanto e eu preciso mais. Eu sempre cobrei aumento com o meu trabalho.
Eu mostrava o meu trabalho e nunca me restringia a minha área de ação. Eu sempre procurava me relacionar bem com meus colegas e procurar interagir dentro daquilo que era a área deles, não interferindo de maneira alguma, mas procurando entender, poxa, interessante o que você faz, como que é muito complicado. E o meu empregador sempre observava, porque quem tem essa função observa, e ele começa então a fazer aquela seleção. Se ele, em vez do aumento de salário, deu um cargo a mais, a promover, primeiro porque ele acredita nela, e deu uma resposta, deu de repente um teste, você quer ganhar mais? Vou te dar aqui primeiro mais trabalho, e depois, dependendo do seu desenvolvimento, o aumento vem, crendo eu, de maneira subjetiva. Então, acredito que ela está diante de uma situação que ela não está sabendo fazer a leitura, que o patrão pretende aumentá-la, só que primeiro ele está vendo se ela está à altura da responsabilidade. Agora, não há problema em a pessoa pedir aumento, né? Não, o senhor deu o seu exemplo aí, o senhor é um lorde, o senhor é um lorde. Mas há pessoas que podem chegar lá e, enfim, com toda a educação também, tratar o assunto, etc., de uma forma suave. É que às vezes a pessoa pede as coisas, né? Pedis e não recebes, que pedis mal. É verdade. Né? Tem forma de pedir as coisas. Às vezes a pessoa chega numa hora inadequada, não mostra trabalho e tal. Agora vamos pro outro lado. Tem empregador que extrapola mesmo, ele abusa, ele explora, ele é explorador. Ele arranca a pele do funcionário que a gente sabe disso. Você pode fazer o que for, você pode pedir aumento, você pode se empenhar e vai ter lá aquele patrão, entendeu? Que acha que é dono, que não vai dar nenhum tipo de ajuste, que isso acontece. Nós sabemos que também acontece, não é isso, gente? É verdade. JR, eu acredito que ela deveria ampliar a visão dela da seguinte forma. Até que esse aumento chegue, se é que vai chegar, ela precisa entender que foi dada uma oportunidade. Se de repente ela sai... Eu lembro que eu entrei numa empresa, era uma grande distribuidora da região que eu morava, e eu entrei como operadora de telemarketing, porque eu não podia mais frequentar os cultos, a pessoa era firme na igreja, eu pedi, eu chegava tarde, eu estava me sentindo mal de não poder mais estar frequentando a igreja, sempre liderei grupos, e aí eu pedi, gentilmente, que se me fosse possível trocar o horário, e não me trocaram só de horário, como me trocaram de função. Eu passei a liderar uma equipe, passei a ganhar mais. Essa empresa já não estava tão boa das pernas, como se fala por aí, fechou, mas quando o meu acerto foi feito com o salário já da minha promoção. Então, tudo é uma oportunidade. Então, eu só contei esse testemunho, vamos dizer assim, porque ela precisa ampliar a visão dela, que uma oportunidade foi dada a ela, e ela cresceu de alguma forma. Quando ela sair dessa empresa, ou se ela continuar, ela não exerce mais a mesma função. Ela subiu de patamar. E independente se esse salário vai ser aumentado ou não, ela tem que entender que em tudo na vida você tem que olhar, você tem que encontrar o lado bom da situação. Não, mas será que tem? Tem. É só que se você deixar o seu foco só no que tá ruim, só que ele tá te explorando, tenta mudar a visão desse patrão, tenta ver que foi Deus que te deu essa promoção. Edene, por outro lado, nós temos uma realidade de milhares de trabalhadores que fazem o corpo mole e que dizem: eu não ganho o suficiente, eu trabalho de acordo com aquilo que eu recebo. Eu vi uma história muito interessante, JR, de um rapaz que foi visitar o seu primo. E pela manhã eles foram à padaria juntos. E o balconista o tratou com muito desdém, nem olhou para ele, dava bom dia, enfim. E o primo perguntou: rapaz, ele sempre te trata assim? Ele falou: sim. E você sempre o trata com carinho, com esse respeito, com essa alegria? Ele disse: sim. E por que você faz isso? Bom, o primo respondeu: eu faço porque eu não posso permitir que as pessoas determinem como eu devo tratá-las. Perfeito. Então, se nós somos sal, não importa com quem nós estamos lidando, nós seremos sal. Se somos luz, somos luz, independente se o patrão é ruim, se o patrão é mau, se ele é bom, se é explorador ou se não é. O meu comportamento é que não deve mudar em função da circunstância. Então, eu devo estar ali até o momento em que eu possa ou ir para outro trabalho ou empreender. Caso contrário, eu devo continuar sendo luz. Não podemos usar nenhuma desculpa para fazer um mau trabalho. Normalmente, as pessoas são admitidas pelo currículo e demitidas pelo caráter.
Muito bom. Quando a gente trabalha, a gente pode produzir e ver isso impactar. Existe um sem número de pessoas que têm desenvolvido estudos e palestras, encorajamentos sobre essa área. Trabalhe, faça o seu melhor e faça para a glória de Deus. Há de existir o tempo em que você vai ter a sua oportunidade. Né? Vai acontecer, uma hora isso vai acontecer, você vai ter uma grande oportunidade. Agora, não pode fazer o corpo mole. O corpo mole é exatamente o oposto daquilo que se espera. Um jogador de futebol disse há algum tempo: eu finjo que eu jogo e eles fingem que me pagam. Foi no Flamengo. Finjo que jogo, eles fingem que me pagam. É literalmente o corpo mole, aquele cara que entra em campo e não faz absolutamente nada. Então, essa dinâmica da produtividade exige de nós uma entrega. Agora, se a pessoa não está satisfeita, eu também conheço gente que orou e Deus abriu outra porta. Entendeu? Orou. Olha, não estou satisfeito, trabalhou bonitinho, a gente às vezes esquece que o patrão, que o possível futuro empregador está analisando o nosso desempenho na atual empresa. A gente esquece disso. O futuro possível empregador está observando o seu desempenho nesta empresa. Ou seja, você está plantando agora e pode ser que você venha frutificar. Mas com corpo mole aí não tem jeito. Né? Nisso nós estamos todos de acordo, né? Fazer uma inversão contigo, eu passar agora rapidinho, mediador, e você, por favor, pastor, debatedor, pode ser rapidinho? Claro, com prazer. A pergunta seria, usando o exemplo do jogador e diversos outros, se ela está fazendo um corpo mole nessa empresa, ao final, quem mais sai prejudicado? A empresa ou ela? Porque ela sai. Num declínio de faturamento, primeira coisa que qualquer empregador faz é o quê? Ela perde, especialmente respondendo ao senhor, ela perde porque ela perde a experiência, ela perde a oportunidade do aprendizado, ela perde a oportunidade de desenvolver outros métodos, processos. Tem gente que só faz a mesma coisa. Chega no trabalho, repete, é maquininha, é mecânico, faz a mesma coisa, não pensa mais largamente. Se você tiver uma mente empreendedora, você vai olhar para o lado, vai ver oportunidades aqui, ali e acolá. E por causa disso que tem gente que entrou funcionário, virou sócio e depois virou dono. Ué, essas histórias estão aí pra gente ver, gente. Verdade. Né? Essas histórias estão aí pra gente ver. Eu conheço a história de um rapaz que ele foi mandado embora, ele foi e começou a abrir um quiosque. O quiosque virou um restaurantezinho pequenininho. O restaurantezinho pequenininho virou um restaurante médio, virou um restaurante grande, que virou também um hotel. E ele deixa para todo mundo ver no restaurante dele a carteira dele com o ato da demissão. Olha. E ele diz: foi a demissão foi um empurrão. Tá certo? Quer dizer, ele era um ótimo profissional que também passa por demissão. Sim. Os demitidos nem sempre são os piores. Sabe o que acontece? O ouvinte está contando aqui, tem muito puxa-saco, bajulador que ganha um aumento. Aí dá raiva. Não dá raiva? Hein? Você tá lá se esforçando, você tá ouvindo lá, né? Não tô fazendo o meu melhor, não tô fazendo qual você tô falando, mas aí tem uma pessoa que vai lá e bajula, aí essa pessoa ganha um aumento, essa pessoa ganha uma viagem, sabe? Hein, Edeni? Acontece. Não dói isso aí? Dói, é injusto. A injustiça em si dói, entendeu? Eu gostaria de pegar o gancho na fala do pastor, porque assim, eu não sei vocês, mas em alguns estabelecimentos não é que eu seja mal atendida, mas eu não vejo uma boa vontade, vamos falar assim. Então, uma coisa que me incomoda bastante e já está para acontecer, porque não demora a chegar perto o Natal, são aquelas caixinhas que estão escrito caixinha. Aí eu volto, eu frequento estabelecimentos o ano todo e todo o tempo a atendente mal olha para mim, eu dou bom dia, faço exatamente como exemplo, porque eu não determino que nenhum, eu acho que a gente só dá o que tem. Eu tô no bom dia, se vai me responder, se não vai, bom dia, boa tarde, bom dia. E aí a pessoa não te responde, nem olha pro teu rosto, mas quando chega próximo, afinal, tá lá a caixinha, eu falo, gente, é justo isso aqui? Não é justo. Então, assim, eu acho que as pessoas, só para fechar rapidinho, eu acho que as pessoas precisam estar mais satisfeitas. Inclusive, eu quero até falar para essa ouvinte, será que a insatisfação está no emprego? Porque, de repente, ela muda de emprego e a insatisfação vai com ela. Então, é bom fazer um autoconhecimento aí também, para ver onde é que tá. Nós somos guiados por princípio, né? Estou falando aqui em nome o segmento
evangélicos. Somos guiados por princípio, não somos guiados pela aparência, não somos guiados por julgamento de A, de B, nós somos guiados absolutamente por princípio. Já houve um tempo que o evangélico era o menos instruído, era o menos capacitado. Gente, esse tempo passou. Né? O pessoal está enfrentando faculdade, está aí se graduando, pós-graduando. Tem o nosso doutor aí diante de nós, aí com todo o mérito, né? Mas é porque o tempo muda e a gente tem que alcançar esse tempo, né? Então, o meu ouvinte, né? Que entrou numa empresa como servente, já está 20 anos na empresa, ainda está como servente, alguma coisa está acontecendo, não adianta só reclamar. Né? Você tem que demonstrar também para essa empresa que você tem qualificação para atingir outros níveis. São 11h26 no Rio, minha gente. Efésios capítulo 6 é o que diz a palavra do nosso Deus e Pai, versículos 5-9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos informa a hora certa aí pra nós. Agora são 11h28 aqui no Rio de Muito Janeiro. bem, vamos então, continue. Pois é, diante da morte daquela advogada Tatiane, que foi encontrada morta no dia 22 de julho, depois que ela caiu do quarto andar do prédio onde ela morava. Enfim, você tem acompanhado aí as cenas que foram liberadas dentro do elevador e também de outros casos de mulheres sendo atacadas por seus companheiros. A BBC News Brasil fez uma entrevista com a juíza Tereza Cristina Cabral Santana. A juíza é integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ela contou que é muito comum que vizinhos não façam qualquer tipo de intervenção em casos parecidos com esse. Mas ela declarou que intervir em briga de casal pode sim salvar uma vida. E a gente pergunta, a máxima popular é de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Você concorda? Mas como agir sabiamente em situações como essa? Como é que você faz, ouvinte? Qual a sua opinião? Você já sofreu uma intervenção, estava tendo uma briga aí sua com seu marido, com a sua esposa aí, o negócio tá aquela treta, BO total, e aí alguém apareceu e acalmou os ânimos. Já teve essa experiência de sofrer a intervenção? Ou mesmo já teve a experiência de produzir essa intervenção? Você, calma aí, gente, para um minutinho. Ou mesmo um vizinho seu, você está ouvindo aí um berro para lá, cai um negócio, quebra um vidro, aí daqui a pouco alguém berra e grita socorro. Você já viveu essa experiência? Conta aqui pra gente, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes aqui, também ouvindo os nossos queridos debatedores, o que eu faço a partir de agora. Bom, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que é relativo. Acho que você não pode dizer que nem sim ou não, pelo menos na minha opinião aqui, porque as situações depende muito do nível. Quando chega ao nível desse de agressão física, etc., eu acredito que é até um dever, como ser humano, a gente poder, de alguma forma, intervir para poder evitar o pior, não é? Mas é um caso que cada pessoa tem que analisar, porque há situações em que você vai intervir para poder ali promover um apaziguamento numa situação de conflito, e depois quem sai errado é você. Depois quem acabou causando o problema não foi nem um nem o outro, foi você que procurou ajudar. Então acho que é uma situação de se avaliar. É um caso que tem chocado todo o país, até a imprensa internacional também já noticiou a esse respeito, e a gente vê que cada vez é mais comum, né, cenários como esse,
E é justamente a falta de Deus, falta da pessoa ela conhecer a Deus, de ter uma vida com Deus que leva a essas situações. É uma situação muito complicada. Existem situações que a gente visualiza e de cara a gente tem o que falar. Mas esse tipo de situação é uma situação como o pastor George falou, às vezes você vai ajudar, você vai intervir e depois eles se acertam, tu fica por ruim, né, de intrometido. Agora, a minha opinião é que em caso de vida diante de mim, aí eu não tenho o que pensar. Porque é uma situação que vai pro extremo, até onde não está chegando. Por exemplo, eu não estou vendo, o apartamento está fechado, está quebrando, está o barulho, mas eu não estou visualizando que alguém está correndo, então eu não estou como cúmplice ali. Agora, diante de mim, mas ainda assim é complicado, porque vamos supor, alguém está armado, aí você já coloca a sua vida em risco. Então é uma situação que você precisa de muita sabedoria e que vai realmente de caso a caso. JR, eu creio que nesse caso a gente precisa ponderar duas coisas: que tipo de briga e que tipo de abordagem. Se é uma discussão e você não está ouvindo panela voando, nada desse tipo, então você fica na sua, digamos assim. Agora, se você percebe que a coisa é mais séria, que tipo de abordagem eu posso dar, desde que eu também não coloque a minha vida em risco? Por exemplo, se é um caso de um apartamento, eu posso tocar a campainha, se eu sei o número, eu posso ligar, até como quem está querendo saber se pode ajudar, para a pessoa saber que ela está sendo ouvida, que há testemunha ali naquele momento. Porque eu creio que se no caso deste, digamos assim, assassinato, a pessoa saiba que tem alguém de olho, que tem alguém observando, ela vai pensar duas vezes antes de finalizar o ato de cometer o crime. Então a questão é que tipo de briga e que tipo de abordagem eu também vou fazer. Muito bem, eu entendo que não podemos ser cúmplices. Você é um estranho, ninguém te conhece, aí você diz, ninguém me conhece, não sei o que mais o quê. Mas pessoas públicas, como pastores, como cantores, a gente não pode se omitir. Da minha vida, a nossa vida é secundária, né? Nós não estamos querendo morrer como heróis, mas também não estamos querendo morrer como covardes. Então, eu entendo, eu já participei, eu sou uma pessoa onde eu convivo, sou muito conhecido, e as pessoas me chamam, eu vou dizer, não vou, estou com medo. Não existe isso, né? A gente tem que participar, nós cremos que Deus está conosco. Se Deus não está conosco, o que seria de nós? Então, eu acho interessante que essa figura pública que nós representamos também inibe o outro, né? Porque o que estão fazendo com mulheres, o tal feminicídio, isso é uma covardia, a gente não pode pactuar. Não podemos compactuar, né? Às vezes é um pai, isso eu já participei, né? Um pai batendo numa menina, porque acho que namora muito, não sei o que, coisa desse tipo, aí me chamam. Aí eu vou falar, eu não gosto, como vocês também já demonstraram pela fala, não gosto, mas tem que ir lá, né? Tem que ir lá, tem que dizer, calma, rapaz, é assim mesmo, é moça, é não sei mais o quê. Aí o sangue da pessoa também já esfriou um pouquinho e temos a possibilidade de um bom desfecho. Essa intervenção parece que é fundamental para poder amenizar, né? Sim. Seja uma intervenção de bater na porta, apertar a campainha, dar uma ligadinha para a pessoa saber que está sendo ouvida. O ouvinte vários ouvintes opinando. Ouvintes desse eu ajudo ligando para a polícia, entendeu? Porque eu já saí como errado. Aliás, são vários os casos aqui. Inclusive o ouvinte que é gente da família, entendeu? Que é o negócio da briga, aí vem polícia, e vai, denuncia, depois eles voltam, ficam benzinho demais. E quem entrou no meio fica mal. Acho que essa ideia inibe muita gente de ajudar. Porque é uma realidade que está aqui. Ouvinte dizendo, olha, porque se houver a agressão, devemos ajudar. Eu já ajudei muitos casais, até mesmo levando-os aos trâmites da justiça. Por isso existe a Lei Maria da Penha, diz aqui, a pastora Jaqueline ouvindo a gente. Outro ouvinte, JR, não me meto não, meus vizinhos evangélicos brigam, JR, eles quebram tudo, que isso, quebram tudo, mas isso é uma linguagem para dizer que o culto foi uma bênção, não é não? Como é que foi o culto? Quebrou tudo, não é isso não? Nesse caso aqui meus vizinhos evangélicos brigam, quebram tudo, ela grita por socorro, até ventilador já voou pela janela deles. Meu Deus, o ventilador tem hélice, daqui a pouco saíram de braços dados indo para a igreja. Aí entra uma outra questão, meu querido JR. Meu Deus.
nós vamos intervir, vamos procurar apaziguar, conversar, como o pastor, nosso professor aqui da mesa falou, o pastor José, nos chama, a gente vai lá e etc. Mas a gente aproveita o tema para poder fazer um alerta, que já foi feito algumas vezes, né, às esposas, principalmente as mulheres. Porque um caso como esse que a gente está falando aqui, ele não acontece da noite para o dia. Não é algo que o marido foi lá de uma hora para outra e fez isso, pressupondo que a linha de investigação está no caminho certo. A gente está pressupondo aqui, né? Não fazendo um pré-julgamento. Então, o alerta que a gente faz é, numa situação de violência, principalmente agressão física, a pessoa ela mesma tem que agir, ela tem meios para isso, né? Porque você como pastor, você como vizinho, você vai intervir, a pessoa vai dizer, não houve nada, chamou a polícia, por exemplo, não houve nada, aqui eu caí no banheiro, não sei o que, não houve nada, tal. A pessoa se submete a uma situação que pode chegar a esse ponto. Então o alerta que fazemos é, na situação como esta, não espera chegar a esse ponto, não é? Procura ajuda, porque isso vai ser importante, pode salvar a sua vida. Ouvinte contando, JR, meu condomínio, o marido estava batendo na esposa, tava aquela gritaria das crianças, sendo que uma outra vizinha chamou a polícia, que apareceu e encontrou apenas a casa aberta e ninguém em casa. Quando a polícia virou a esquina, eles saíram dos fundos da casa rindo e brincando como se nada tivesse acontecido. De vez em quando acontecem as brigas, mas ninguém faz nada. Eles não falam com ninguém da vizinhança, conta uma de nossas queridas ouvintes. Veja como a família adoece completamente, né? Ficam todos eles adoecidos, né? Entendem que essa é uma ação adequada. Aqui, JR, onde eu moro, tive uma experiência com o filho de uma amiga que foi morto porque foi tentar acabar com a briga de um casal. Isso é um problema, que às vezes a pessoa pode ter um entendimento. Como abordar, e às vezes, por exemplo, se o esposo e a esposa estão brigando porque ele acha que ela está traindo, aí surge um outro homem que entra no meio, o entendimento dele, vamos lá, tá desconfiado dele, entendeu? Isso é uma encrenca, você tem que ter sabedoria demais, a forma de abordagem, como disse o pastor Lima. JR aqui, uma amiga da minha filha recentemente foi expulsa de casa juntamente com seu filho pequeno uma sexta-feira às 2h da manhã. Minha filha a acolheu, cedia um quarto com banheiro para que ela se instalasse com a criança. No domingo, sabe o que ela fez? Voltou para casa, como se nada tivesse acontecido. Definitivamente não devemos nos envolver, conta aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte, JR, eu já passei por isso muitas vezes e por isso até em caso de morte. Meu Deus do céu, que doideira. Já aconteceu com a minha vizinha. JR, eu chamei ela aqui pra minha casa, eu conversei com ela, depois eles conversaram, ficou tudo bem. Hoje faz 5 anos hoje eles são evangélicos pra glória de Deus. E vários outros ouvintes aqui, como tem caso aqui, assim como no caso da advogada, no elevador, isso vale também pra vida real, muita gente apanha, não reclama, fica por isso mesmo. Depende, olha aqui o ouvinte dizendo, anos atrás a minha vizinha estava apanhando o esposo e nós estávamos ouvindo tudo. Depois o irmão dela fez a intervenção, bateu no marido dela e depois no dia seguinte ela disse para o irmão, você interviu e foi embora, quem vai me dar arroz e o meu feijão? JR, há duas generalizações aí que são perigosas. Primeiro, a Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque o casal voltou, isso não é um problema nosso. Ainda que aquele casal volte, essa que apanhou, ela deve, mesmo perdoando o marido, prestar queixa. Para que isso não se repita, porque eles vão acostumar com essa situação. Então, na primeira pancada, vai na delegacia da parte do marido. Agora, eu ajudei um casal. O casal depois fez as pazes, então não vou ajudar mais nenhum outro casal? Essa situação ela é muito mais complexa, né? Porque ela vai da parte, volta para casa, pode ser que perca a vida. Então, assim, é uma situação muito abrangente, é muito detalhe. Em relação... Mas é preciso denunciar. É preciso denunciar, mas eu acho que cada mulher, ela sabe com quem ela convive. Tem realmente mulheres que elas são vítimas de relacionamento abusivo. Você só sabe quem. E isso é uma simbiose, você não consegue se desvincular, é muito difícil. Agora, e tem também essa questão dela saber. Então, se ela sabe que ao denunciar, ela pode correr o risco
de perder a vida, ela não vai denunciar. E tem que realmente não denuncie, porque é uma coisa meio doida, parece que gosta mesmo daquela vida. Então são N situações. Eu acho que esse tema ele está bem linkado com o primeiro tema que nós abordamos, porque tem essa questão de fazer o bem. Se o casal volta, se não volta, e se eu posso intervir, isso não é problema meu, entendeu? Eu acho que uma situação, independente do que vai acontecer, é chamar a polícia por causa do meu conforto, tá me perturbando. Né? Se for o caso, não chamei porque vocês estavam lá se matando, eu chamei porque estava me incomodando, entendeu? Então, se o que daí em diante vai acontecer, também não é problema meu, não é para deixar claro que todas as vezes que acontecer uma desordem e estiver me atingindo, eu vou intervir. Se querem, se não querem, se gostam, se não gostam, é o meu posicionamento, porque eu tenho o meu direito de não ser perturbado. Tem uma questão que eu quero só pontuar. Nenhuma mulher gosta de ser maltratada. Nenhuma. Nenhuma. Para uma mulher levar um tapa e ficar por isso mesmo, ela está subindo barreiras, né? Também aquele que vai intervir tem que ter alguma prática ou alguma capacidade de fazer, porque tem gente que não... Piora, que é complicado, né? O sujeito fica mais destemperado do que outro, né? Você não arranja alguém, né? Agora, o que não dá é para ver a mulher apanhando, gritando, não tem nada com isso, né? Não é nem da minha igreja, nem da minha denominação. Né? Nossa, ainda tem isso? Não dá. Não dá aqui o ouvinte dizendo JR fala baixinho. Então tá bom. O meu esposo, a primeira vez que ele veio pra cima de mim, JR, eu corri atrás dele com uma enxada. Olha. Ele nunca mais, JR, só me xingava, agora ele parou. Outro ouvinte contou uma história aqui que eu confesso aos irmãos que eu não tô entendendo. Eu já li umas 2 vezes aqui, mas eu continuo sem entender. Mas eu vou ler para vocês. Olha o BO. O namorado da minha prima deu em cima da minha tia, que eu suponho ser a mãe da prima. Né, ouvinte, se é isso, se não é isso, esclareça. O namorado da minha prima deu em cima da minha tia, aí ela foi reclamar com meu tio, marido dela. Ele bateu e ele bateu nela. Aí deu um barraco. Meu pai chegou na hora, foi separar e defender a minha tia, que é cunhada dele, e apanhou também. Ela bateu nele. Quando ele foi questionar o porquê ela bateu nele, sabe o que ela disse? Se entrar, apanha também. Eu fico com medo, tenho medo de dar morte, ambos já trocaram chifres, eu oro pela salvação deles. Minha família, por parte de pai, é muito agressiva. Até eu já apanhei, porque quando meus pais eram casados, fui defender a minha mãe e apanhei também. Já vi meu pai batendo no namorado. Não, é meu pai batendo no namorado? Na namorada. Hein? Ele é separado na namorada. Já vi meu pai batendo. Será que é isso? É isso que estou falando que tá confuso? Já vi meu pai batendo na namorada e na minha mãe ao mesmo tempo. Hoje meu pai de verdade se arrepende muito do que ele fez, foi sofrido, conta aqui nosso ouvinte relatando. Olha que eu tô aqui confuso porque o assunto é confuso. É confuso, realmente. É uma história complexa, gente. A gente está perdendo, JR, a gente está perdendo a capacidade de conversar, né, de se comunicar. Esses relatos que a gente está lendo, o que você leu há pouco, você vê uma família inteira, cunhado, com primo, com tio, enfim, é a perda da capacidade da gente poder se comunicar, de conversar, lidar com os problemas e, não podendo lidar, continuar amigos e cada um seguir seu caminho. Porque quando chega ao ponto de uma violência física, eu não acredito mais que haja amor nessa relação. Honestamente, é um pensamento meu. Eu não acredito que haja. Nem da parte de quem está agredindo e possivelmente diminuindo a intensidade da parte também de quem está apanhando, porque como bem disse o nosso pastor José, nenhuma mulher gosta de apanhar. Então a pessoa automaticamente ela vai se frustrando em relação àquele relacionamento. É sentar, conversar, se não está dando certo, se está chegando a esse ponto, então é melhor conversar, cada um ir para o seu lado, para poder evitar o pior. O pior é um caso como esse, uma mulher nova, advogada, com uma vida pela frente, teve a sua juventude interrompida por falta de diálogo, falta de entendimento, falta de sentar e colocar as coisas como tem que ser. Aqui um ouvinte, quando o evangelho entra, ele muda. Então, os quadros aqui, até aquele pessoal que diz que briga e sai
tapa, pontapé, faca, espada, não sei o que, depois ele sai de mãos dadas indo para a igreja, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, não. Isso pode ser evangélico, né? Ruinzinho ainda. Porque não se admite um comportamento como esse dentro de um padrão cristão. Nós todos temos conhecimento. Então, uma pessoa, eu conheço aqui o meu vizinho evangélico, e faz, cara, esse cara aí, ele vai à igreja. Infelizmente, a gente sabe que isso vem acontecendo. Agora, olha quando o evangelho muda a pessoa. Diz assim, sofri muito tempo exatamente por conta disso, mas Deus me deu domínio próprio. As agressões aconteciam da parte dele por xingamento. Eu, para me defender, a irmã, para me defender, batia nele. Então ele vinha e me batia também. Mas Deus me deu domínio e hoje não existe mais esse tipo de agressão. Resolvemos com diálogo. Diz aqui a nossa ouvinte que cita especificamente domínio próprio como alguma coisa que pode minimizar essas agressões, criando um ambiente onde a conversa possa resolver. Faz toda a diferença, né, gente? Com certeza. E se o domínio próprio não for a palavra mais próxima a essa realidade, pelo menos respeito, né? Eu acho que a citação do domínio próprio, ela é maravilhosa, por quê? Porque foi exercido. Existem situações que mesmo no exercício do domínio próprio não há solução. Aí já não tem o que se fazer. Porque aí, né, você vai estar mesmo correndo risco de vida, mas eu costumo dizer, quando você fez tudo o que podia ser feito, inclusive orar e esperar, e ainda assim não teve solução, eu acredito que inclusive parece assim errado, mas é Deus sinalizando que é livramento, porque tem coisa que realmente não tem o que você fazer. Eu queria só ressaltar aqui um ponto importante, me parece, responder à agressão com agressão é um negócio perigoso. Até aquela irmã da enxada aqui, para ela deu certo, tem outro ouvinte que falou que foi com facão. Essas coisas seguintes, isso pode dar um revertério. A pessoa tropeça, a enxada vai para a mão do outro, o outro vem. E as crianças? As crianças vendo. Que ambiente. As crianças vendo o seguinte, elas só estão vendo assim, mamãe tá tentando matar o papai. Não tem conversa, é isso que elas vão ler. Depois passa, olha que essas coisas, todos nós temos uns traumazinhos, mas tem gente que tem traumas bastante fortes, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E pode reproduzir isso no futuro. E pode reproduzir isso, exatamente. Olha, aqui, olha só, pergunta boa. Se vocês entrassem, para os debatedores, se vocês entrassem numa comunidade para pregar e no caminho vissem um traficante batendo na mulher dele, vocês tentariam uma intervenção? Lembrando, ele é traficante, diz aqui um ouvinte apresentando a sua opinião. Eu diria que se eu o conheço, fica fácil a abordagem. Se ele me conhece como pastor, que mesmo traficante, né, é uma pessoa sensível, tem um lado sensível e tal, né? Na maioria respeita pastores, né? Dá pra gente fazer alguma coisa. Se não conhecemos e ele não conhece, a gente tem que apelar para alguém que seja próximo dele, né? Para poder entrar. O que não der pra gente ser, não tem nada com isso, né? Ainda mais é traficante, né? Deixa ele. Não é assim. Eu acho, tem um versículo em Provérbios que diz que aquele que se intromete em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas, né? Então você tem que saber que cão que você vai pegar. Eu parto do princípio que se for para vocês colocar a sua vida em risco, porque eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, nesse sentido, parece egoísmo, mas eu tenho que pensar em mim primeiro. E tem situações, por que tem que ser analisado? Porque não vai ter jeito. Então, é preciso. Só que é uma coisa que tem que ser rápido. Você tem que ser sábio, o teu pensamento tem que ser rápido, é uma análise que tem que ser feita rapidamente. Mas eu sempre digo, tem casos e casos. Tem situações que não vai adiantar e você pode ser que você ainda perca a sua vida. Eu me colocando dentro desse cenário hipotético, o que eu faria imediatamente é ligar para o 190 e continuar minha trajetória para onde eu estou indo, porque eu não me veria na condição, na capacidade de poder ali fazer alguma coisa, pelo menos eu imaginando esse cenário. Mas o momento depende. Continua que nós falamos no início, que tipo de briga, que tipo de abordagem. Imediatamente eu ia clamar ao Senhor para repreender todo espírito de morte. Olha, um ouvinte que está acompanhando aqui, ele é policial militar, ele diz: JR, recebi uma ocorrência de violência
doméstica, ao chegar no local, o homem havia batido na mulher. Ao ser informado o que poderia ser feito, o que aconteceria com o marido, a mulher voltou atrás, pois o marido ficaria preso, e por conta disso ela preferiu não proceder, pois não queria ver os pais do filho dela na cadeia. Isso vira e mexe, acontece no meu dia a dia de trabalho. Conta aqui ouvinte, acrescentando, eles acham que nós, os policiais militares, nós somos bicho papão. Conta que ele apresentando a sua palavra sobre esse assunto dentro dessa realidade que nós já observamos sendo descrita também por outros ouvintes. Essa é uma questão grave. Hoje, no Brasil, nós relembramos a Lei Maria da Penha, são 12 anos de lei. Hoje, é isso mesmo? Vê para mim, são 12 anos. Hoje, nós estamos relembrando vários casos que infelizmente acontecem todo dia. A dor de muita gente é exatamente lembrar quando era criança ou quando era adolescente, ver esse tipo de caso. Há pessoas que bebem. Olha, a bebida, gente, é um negócio impressionante. Há quem goste, há quem ache que consegue dominar. A bebida transforma ou revela, não sei, transforma e revela um ou outro, ou os dois, as pessoas. Tem gente que sai completamente do equilíbrio. Tem que ter muito, mas muito cuidado com isso. E outra coisa, se bateu uma vez e nada aconteceu, a lição é simples, vai bater de novo. Sim. Por isso, eu insisto, JR, que na primeira pancada, se ela pretende continuar com esse homem, ela deve denunciar, porque ele deve passar por esse confronto. Eu já vi casos exatamente assim, que o marido bateu na mulher, eu a incentivei a denunciar e o marido virou uma seda? Uma seda, porque a cada ameaça ele sabia que ela podia voltar à delegacia. Existem situações que isso realmente vai funcionar. Existem casos que eu diria para que a mulher não esperasse nem ele bater. Entendeu? Só na minha por exemplo, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu fui educada, eu fui criada pelos meus avós maternos, e meu avô, ele era daquele tipo que ele batia mesmo, entendeu? Eu não tinha de lei da palmada pra ele, não. Ninguém ficou doido, ninguém ficou maluco, ninguém deu pra o que não presta. Era a forma dele, era errada? Era. Mas assim, então eu costumo dizer, apanhar foi só do meu pai, e esse já passou. Entendeu? Então, assim, se você pode, se você tem condições, porque quando eu digo que é complexo, é porque são muitos detalhes, mas não espera nem chegar a bater. Isso não pode acontecer. É uma dor muito grande, é que eu quero trazer uma palavra de carinho aos nossos ouvintes que já viveram isso e que o assunto traz para eles uma certa agonia, uma certa angústia. Nós vamos orar ao Senhor e vamos lembrar, o Evangelho muda as pessoas. Não se pode admitir que uma pessoa que se diga cristã viva à base de violência. Se você vive assim, você precisa ter um pouco mais de conhecimento, de aprofundamento espiritual. Eu pessoal, não vou chegar ao nível de dizer que precisa se converter. Eu não sei se é convertido ou não, só quem sabe é ele e o Espírito Santo de Deus. Mas os frutos revelam. E esse fruto é um fruto terrível. A violência doméstica, seja com a esposa, com o marido, ou com os filhos, ou com o sogro, com essa turma toda que está aí, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar. São 12 anos hoje da Lei Maria da Penha. Estamos juntos no Debate 93. O Brasil perde em média mais de 267 bilhões por ano por causa dos congestionamento no caminho para o trabalho. Isso representa quase 4% de todo o produto interno bruto do país, soma de todos os bens e serviços produzidos. Desde 2012, a região metropolitana do Rio possui o maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho do país, segundo os números da PNAD. São gastos, em média, 50 minutos só para ir ao trabalho. Quanto tempo você passa no trânsito todos os dias? Você consegue se manter calmo nesse período? Só se dormir. Se dormir não dirige? Dormir não, aí tá no ônibus, o cara embarcou ali no trem. O que você faria com o tempo que perde no trânsito? Ouvinte, me conta, agora tem que ser rapidinho aqui.
Se você perde muito tempo no trânsito, diariamente, tá bom? Diariamente, quanto tempo você leva para chegar no trabalho, voltar para casa, me ajuda com a soma, hein? Já faz a soma aí e me manda aqui que eu quero ouvir a sua opinião. Gente, essa questão da mobilidade urbana é uma questão que afeta o bem-estar físico, emocional e em alguns casos até espiritual. Eu não tenho esse problema porque eu divido escritório-trabalho, escritório-casa. Mas já enfrentei isso durante muitos anos da minha vida, morando na Zona Oeste, Campo Grande, enfim, e trabalhando aqui embaixo. Mas esse é um problema de política pública. É um problema de política pública atrasada, maus investimentos em transporte público. A gente vê que grandes países já ultrapassaram essa barreira, essa dificuldade, investindo em transporte público, principalmente sobre trilhos. E nós temos uma política pública muito retrógrada, porque o investimento ainda é sobre rodas, o transporte rodoviário, e isso massacra cada vez mais o trabalhador. Não traz apenas um prejuízo ao país em relação total, traz um prejuízo ao trabalhador, da questão da saúde, do tempo, o desgaste emocional, o tempo que ele deixa que está com a família, etc, etc. As pessoas já chegam cansadas no trabalho. Mobilidade urbana, os países mais avançados, porque uma questão, por que não se faz mobilidade urbana quando você está fazendo um condomínio, você está fazendo uma cidade? Porque não há interesse, né? Eu tenho que privilegiar, né, os donos do capital, não sei mais o quê, né? Então isso, no final, todo mundo vai pagar, né? E aí que está o problema, né? Nós temos uma Barra da Tijuca, né, que tem um grau razoável de mobilidade urbana. Agora você vai para certos municípios que o prefeito não quer. Não tem interesse, isso não aparece, isso não dá voto. Dá voto depois de pronto. De pronto ele já perdeu a eleição ou já está... Então, o interesse pelo bem-estar da população tem que ser fundamental, mais do que o interesse do prefeito ou do vereador. Eu acredito que nesse caso a gente deve, aquilo que a gente não pode mudar, a gente deve aproveitar a circunstância para crescer. Então, se você está dirigindo, você pode colocar algo para ouvir, seja hino, seja Bíblia, seja uma palestra, seja o que for, você pode aproveitar aquele tempo para crescer. Eu já vi histórias de universitários que estudavam do caminho do trabalho para a faculdade, de casa para a faculdade, e faziam desse intervalo longo e congestionado de uma sala de estudo. Então, eu acredito que não devemos nos estressar, mas aproveitar a circunstância para algo produtivo. Ouvinte dizendo, para a glória de Deus eu trabalho em casa. Obrigada, Senhor, diz ela. JR, eu fico cerca de 4 horas no trânsito. Nesse tempo, ou com esse tempo, eu faria unha, jantar, limparia a casa e colocaria em dia a matéria da faculdade. É mulher, né? Tudo Outro ao mesmo ouvinte tempo. diz, eu saí de casa às 7h30 e cheguei ao trabalho 10h20 da manhã, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte, gasto 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Meu Deus do céu. Moro em Duque de Caxias e trabalho em Santa Teresa, mas 3 horas é muito tempo, né, gente? São 6 horas. Meu marido, diz aqui o ouvinte, perde em média 3 horas todos os dias. Outro ouvinte aqui, eu demoro 2 horas e meia a 3 horas todo dia. Outro ouvinte, eu levo 1h30, eu aproveito para ler a Bíblia. Boa, querido ouvinte, é isso aí. Tá aproveitando de forma adequada, eu quero mandar um abraço, porque muita gente escuta a gente no trânsito, né? No ônibus, no trem, no metrô e no carro. E o rádio vira um companheirão, né? O rádio vira ali alguém que vai conversar, bater um papo, informar, trocar ideias, e nós somos ouvidos agora, nesse exato instante, por muita gente está no carro e no trânsito. Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho e por estar junto com a gente nessa hora. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor José Magalhães Furtado, nosso professor. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, mando um beijão pra minha esposa que tá voltando pra cá. Olha, 4 alegria. meses nos Estados Unidos. Maravilha. Que bom que tá voltando. Um abraço
para os meus filhos, um abraço para o meu povo na Metodista Central Duque de Caxias e os evangélicos e não evangélicos Duque de Caxias. Maravilha. Edeni, obrigado, Edeni. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos. Eu quero mandar um abraço para o pastor José Milton, sua esposa Ana Maria, para a Michela e para todo o pessoal da comunidade Renovada Cristã em Sertãozinho, que eu vou estar lá esse final de semana, JR, numa grande festa de mulheres, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, meu querido JR, deixo aqui um abraço a todos da comunidade do Orai. Quero aqui registrar a presença do meu vice-presidente na nossa convenção, o Bispo Custódio Duarte, completou sábado passado 81, meu companheiro, meu mentor, meu professor. E hoje, pela primeira vez, pode me acompanhar. E minha querida namorada, minha esposa, pastora Ana. Deus abençoe. Maravilha. Pastor Lima, obrigado, um abraço. JR, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa e quero mandar um abraço aí pro pessoal de Belfor Roxo, aqui minha terra amada, para minha família ministerial, a Pibane, e dizer para os seminaristas que segunda-feira estaremos de volta com a escola ministerial. Tem prova, não? Prova? Segunda-feira já vai dar prova, não? Começam as aulas. Não vai dar aquela prova surpresa. Eu gosto de prova surpresa, entendeu? Os alunos estão lá, então volta às aulas, tranquilo, dá prova. Que prova hoje, professor? Prova, saber que vocês aprenderam no semestre anterior. Professor Bravo, pelo amor de Deus. Diga aí, Marcela. Vamos lá, vamos festejar, porque hoje o pastor Wellington Silva, da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal de Nova Iguaçu, está fazendo aniversário. O pastor Abel Razelman, acho que é assim que fala, Nunes, da Assembleia de Deus Ministério Resgatando Vidas, em Parque Anchieta, e o pastor Moisés Barbosa, da Assembleia de Deus em Mesquita. Por essas igrejas e esses ministérios, nós vamos orar juntos agora, apresentando diante de Deus em oração. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós falamos hoje aqui sobre tantos assuntos complexos. Gente que está empregado e está fazendo o corpo mole. Gente que está desempregado e faria qualquer coisa para conseguir uma vaga de emprego. É a realidade, minha gente. Nós precisamos orar para que Deus dê aqueles que estão trabalhando. Eu queria só lembrá-los disso. Trabalhando, a nossa produtividade pode abrir vagas para outros que estão desempregados hoje também. Vamos fazer a nossa parte. Empregadores, patrões, sejam justos. Vocês vão ter que prestar contas disso a Deus. Se vocês são exploradores, vocês prestarão contas disso diante de Deus. Sejam justos, tratem seus funcionários com dignidade, com respeito. É o mínimo que se espera. Nós vamos orar também, minha gente, por tantas mulheres e homens envolvidos em conflitos familiares, domésticos, brigando de forma tão expressiva, violência, como nós vimos hoje aqui. Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre todas essas pessoas. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo nosso Rio, vamos orar por cada um de nós em nome de Jesus. Orando. Senhor, nós somos agradecidos por essa oportunidade. Agora que queremos agradecer pela vida do teu servo, pastor Wellington da Silva, da Cristã Pentecostal de Nova Iguaçu. Tem misericórdia do teu servo. Obrigado por mais um ano de vida que tu deste a esse teu servo. Também o pastor Abel Razelman Nunes, da Assembleia de Deus Resgatando Vidas. Cobre o teu servo e a sua família debaixo do teu cuidado. Meu Senhor, o pastor Moisés Barbosa, da Assembleia de Deus de Mesquita, homens e mulheres que vivem em conflito pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, mas também tão sofrida. Oramos a que haja portas de trabalho para esses 10, 11 milhões de pessoas que estão em busca do emprego, do trabalho todo dia. Que a tua bênção e a tua graça alcance, meu Senhor, que abra portas, que dê chance e empregabilidade a cada um desses homens e mulheres, crentes ou não, sejam abençoados pela tua graça e a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.